O caminho do pensamento de Martin Heidegger, ele certamente foi de uma pluralidade de aspectos debitários, tá? E de diversas relações também com autores da tradição que conhecemos, que são aqueles que promoveram a articulação para a construção da obra Ser e Tempo de Heidegger. Como, por exemplo, o Husserl, tá? O Nietzsche, o Dilthey, o Juncker, tá? Com tudo isso vai assimilar-se, né, uma posição hermenêutica que ela foi previamente assumida pela pesquisa sobre a obra heideggeriana ao longo dos últimos decênios. Alguns autores, por exemplo, para uma compreensão da obra heideggeriana, são sistematicamente até deixados de lado por essa proposta que nós estamos tratando aqui de pesquisa, que é o que acontece com a Escola Teológica de Marburg, tá? Por vezes até mencionada por alguns comentadores da obra heideggeriana, mas pouco explicitada por eles mesmos. No que concerne até os detalhes conceituais da relação de Heidegger com a teologia protestante do século XX, tá? Como o caso da obra heideggeriana, sobretudo o projeto de Ser e Tempo, que ele se determinou por meio de contatos que o próprio Heidegger teve com a Escola Teológica de Marburg, quando trabalhou na Universidade de Marburg, e ao lado, dentre outros, estava lá o Rudolf Bultmann. Então, o eminente biblicista do século XX, que ainda estava como docente em Marburg, ainda que biograficamente sabia que Heidegger teve contato tanto com a teologia católica, né, como também com a protestante, ele até se reportou e relacionou-se com os questionamentos de elementos da teologia contemporânea, aos quais ele teve maior contato. Então, a compreensão da relação entre Heidegger e a teologia protestante do século XX não é totalmente destituída de uma dificuldade, porque as duas menções deixaram clara essa dificuldade, e pode até ser observado inicialmente um problema que vai ocorrer em 1924, publicado com o título de O Conceito de Tempo, tá? Que foi uma pronunciação inicial para a Sociedade dos Teólogos de Marburg. Tá? Então, nela, Heidegger vai questionar, à luz de um problema eminentemente teológico, tá? Se é possível que o tempo encontre seu sentido na eternidade e se é possível falar do tempo a partir da eternidade. Então, esse posicionamento tradicional desse problema, ele vai deixar vir a lume o pressuposto de que conhecemos, tá, a eternidade e compreendemos suficientemente a ela. Entretanto, não podemos compreender, né, o tempo a partir da eternidade pelo simples fato de podermos falar, questionar, pular sobre a nossa sombra esta até que não é outra senão uma finitude da temporalidade. E a eternidade não pode ser senão um modo de ser temporal que vai determinar em relação à temporalidade estrutural do ser aí, se a própria filosofia vai ter algo a dizer acerca da eternidade e vai ater essa descrição de uma temporalidade constitutiva do ser aí que somos. Mas nas palavras de Heidegger, o filósofo não crê
E se o filósofo questiona o tempo, ele está decidido a compreender o tempo a partir do tempo, relacionado até ao aí, o que parece ser até uma eternidade vai se mostrar como mero derivado do ser temporal. Com essas palavras, fica muito claro que Heidegger não irá discutir a questão da relação de tempo e eternidade a partir do horizonte da fé, mas à luz de uma fenomenologia, o que parece e vai inviabilizar uma compreensão positiva da interferência da teologia de Marburg em seu pensamento inicial. Então, o segundo exemplo, ele pode ser vislumbrado no texto da Fenomenologia e Teologia de 1927, que é publicado posteriormente em Marcas do Caminho, e que também esse texto vai ser apresentado para os teólogos de Marburg, e vai deixar claro como Heidegger atribui mais originariedade à filosofia, entendida essa como fenomenologia, que a própria teologia. Nele, então, Heidegger vai se relacionar, de certo modo, positivamente com a teologia cristã, mesmo ainda que ele vai preservar características metodológicas ateias. E isto vai ser destituído de qualquer referência a questões e princípios metafísicos teológicos, o que vai importar, principalmente, sobretudo, caracterizar um modo de uma articulação da relação positiva entre teologia e fenomenologia. Então, assumindo esse viés desconstrutivo em consonância com o seu próprio projeto destrutivo, já esclarecido, tematizado em Ser e Tempo, é que Heidegger vai reformular a definição tradicional da teologia, que a considera ciência de Deus. Para Heidegger, então, a teologia não possui Deus como objeto de especulação. Por isso, a teologia é a ciência da fé. E não se trata, porém, de posicionar fé como objeto de tematização da teologia. A teologia é a ciência da fé porque é a ciência daquilo que é desvelado na fé. E isto é a ciência da fé porque a ciência daquilo que é desvelado na fé é daquilo em que se crê. Tá? Então, nesse sentido é que a teologia vai remeter-se à fé, porque esta, não sendo um simples consentimento ao conjunto, podemos dizer assim, de proposições, tá? Impossíveis de serem verificadas pela razão e condicionadas pela proposição teológica dogmática, ela se torna uma condição de possibilidades do dizer teológico. E isso vai deflagrar um gesto heideggeriano presente até na primeira fase de sua obra, como uma tentativa de fundamentar as ciências a partir das bases fenomenológicas existenciais. E essa medida, que a fé não é um simples consentimento ou uma anuência a um emaranhado de sentenças sobre o estado de fato e das próprias ocorrências, ela vai se revelar como um comportamento existencial do ser aí, sendo assim a fé a responsável por determinado campo de aparição por entes. Por isso diz Heidegger que a fé ela é um modo de existência do ser aí humano. Ou seja, ela responde por um modo específico de abertura do mundo para ser o aí. Em outras palavras, a fé identifica o ser no tempo em que ele se manifesta. Tá? Então, é dessa forma que a teologia e a ciência da fé ela é construída enquanto ciência da fé, dentro da perspectiva e proposta de Heidegger, numa visão fenomenológica e existencial, a qual mais tarde o Rudolf Bultmann vai inspirar-se nessa proposta para também construir a sua obra Teologia do Novo Testamento. Era isso que nós tínhamos para conversar hoje.